Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um Lealcast, o podcast da Fernanda Leal, onde a gente traz temáticas sobre várias demandas sociais com pessoas incríveis como essas que estão hoje aqui na mesa conosco. Não conheço nenhuma delas, tá? Enfim, os convidados ocultos, né? Depois vocês vão saber mais um pouco sobre isso. Mas, enfim, uma boa tarde para todos vocês. Vamos para mais um episódio. Esse vai ser, ó, vocês vão ver, vai ser emocionante. Duvido vocês não gostarem, mas enfim. Como sempre, eu ando com a minha pauta aqui na minha frente para não me perder, como eu falo, senão eu começo no Brasil, termino no Japão, já tô falando outra coisa que não tem nada a ver e eu não posso perder o foco, certo? Aí a Areta toma conta disso. Então vamos lá, já dei as boas-vindas a todos vocês e hoje a gente vai começar o especial das mães. Porque esse mês é o mês de quem? É o mês das mães. Ai, que delícia! Então, queria agradecer, obviamente, à produtora Glow por estar cedendo esse espaço aqui para a gente poder estar fazendo esse podcast, trazendo esses assuntos de suma relevância para a sociedade, para a população, para você aí que está assistindo de casa, no seu YouTube. Enfim, agradecer, né? Obrigada, produtora Glow. Como sempre, com todo carinho, tudo organizado, né, meninas? Sim. Tá tudo direitinho? Perfeito. O café tava gostoso? Uma delícia. É, sobre Muito bom. isso. Tô falando, a gente é tratado igual princesa. E aí, a introdução do nosso tema agora. A gente vai falar... A gente fez um título, né, Areta? Eu adorei esse título, gente. Olha o título do nosso podcast de hoje. O tema de hoje é direto e necessário. Guerreira é a mãe. Ó, pra vocês, entendeu? Pra não dizer outra coisa, tá? Que eu tô poupando aqui, que a gente não pode falar muita besteira, né, Areta? Senão a gente ganha voadora. Então vamos lá. Mas a verdade é que muitas mães estão cansadas, sobrecarregadas, e elas estão cansadas de serem chamadas de guerreiras, certo? Porque esse título quase sempre vem acompanhado de uma palavra: abandono. Então você carrega tudo nas costas sozinha, então tu é o quê? É guerreira. Mas guerreira é a mãe, tá? Então vamos lá. As mães estão cansadas de lutarem sozinhas, de carregar tudo nas costas, de sobreviver no modo automático. Nós queremos ser mães, só isso, certo? Com nossas qualidades, nossos defeitos, erros e acertos, a gente só quer ser mãe. Não quero carregar nada de guerreiro nas costas, não. Isso aí a gente deixa pra guerreira Xena, certo? Que pra gente é outra situação. Então, agora eu vou pro bloco de apresentação das minhas convidadas que eu estou conhecendo hoje. Enfim. Começar pela Janaína, mãe de 3 filhos, sendo que uma é atípica. Diretora do Instituto Leal, que faz um trabalho maravilhoso lá no Instituto. Algumas de vocês provavelmente já conhecem a Janaína, mas enfim. Helenice Binotti, essa daí então não conheço nada. Helenice, minha parceira de baile funk do passado. Mentira, né, amiga? Mas é minha amiga de muitos anos, acho que eu tinha, sei lá, 18 anos? Acho que eu tinha 18 anos, agora eu tenho 23, não faz tanto tempo assim que nós somos amigas, entendeu? Minha amiga pessoal, minha companheira de tudo, de vida, de luta, de sonhos, de planos. Essa é a Helenice, né, amiga? Mãe da Duda, que é minha afilhada. Coitadinha, tem uma madrinha totalmente louca. Esqueci até o negócio da menina, o crisma. Olha, só Deus na minha causa, gente. E é também diretora do Instituto Leal, junto com a Janaína, coordenando ali todas as peças desse nosso quebra-cabeça tão bonito, né? Nice, Muito desde essencial. o início já ocupando essa função. Enfim, começou assim, né? Eu confiando essa missão a ela, porque ela passava a maior parte do tempo no Instituto. E me acompanhando na rua, na Sim. pista, se dividindo em 3, 4, 5, que era E eu assim que aprendendo funcionava. com ela. E aí chegou a Janaína para incorporar esse projeto tão lindo que eu tenho muito orgulho, tanto do projeto quanto de vocês. E agora a gente vem aqui para Tati, mãe atípica dos gêmeos, super gêmeos ativar, Yuri e Davi, que são 2 lindos, lindos. Amo Yuri e Davi. Amo você também, Tati, que é uma mãe do Instituto assistida com a gente lá. Então, assim, a Tati e os meninos fazem parte de uma das programações do Instituto. É uma pena que a gente não tem espaço para trazer todas as outras mães. Mas, assim, eu penso que todas as outras mães vão se sentir muito representadas pela Tati, que é essa pessoa incrível, maravilhosa, que vocês vão estar conhecendo hoje também. Então,
Essas mães, elas têm algo muito especial, gente, e principalmente em comum. Os seus filhos estarão se formando no nosso curso de fotografia. Uma salva de palmas para essas mães. Tem um curso que a gente chama de Foco Leal, que é um curso de fotografia, gerando autonomia, muito aprendizado também. O curso mexe com tudo, né, gente? Com a socialização, com a capacidade deles de aprendizagem, como eu falei, autonomia. Fotografar é uma profissão. Todos eles evoluíram e avançaram muito no curso em vários aspectos, cada um, né, de acordo com as suas habilidades, com o que foi possível alcançar. Se formaram, vamos ter a formatura semana que vem. Não percam, acompanhem nas redes sociais, né? Lá, ó, _Fernanda Leal e Leal RJ, que é o Instagram do Instituto. Então, assim, acompanhem lá que vai ter muita novidade, vai ter muita coisa. Mas assim, vamos começar, gente, com uma pergunta para todas vocês. Todas. E aí, óbvio, sem briga, por favor. Uma de cada vez para poder responder, tá? Nice não vai se esconder debaixo da mesa. Nice não vai. Ela não vai. Não vou deixar, que eu tô aqui do lado dela. E aí vai a pergunta. Os filhos de vocês estão se formando no curso de fotografia do Instituto Leal. Como é ver os seus filhos desenvolvendo talento, autonomia e autoestima? Vamos começar pela Janaína. Vamos lá. Então, quando lá atrás a Fernanda me convidou para ir para o Instituto, eu me segurei muito, né? Eu tive muita relutância contra isso, porque eu tinha muitas coisas na minha cabeça em relação a esse autismo que a gente está vivendo. E foi a melhor decisão que eu tomei. Porque existe uma Ana Júlia antes e depois do Foco Leal. O Foco Leal, assim, eu sou suspeita para falar do Foco Leal. Todo mundo fala Foco Leal, meus olhos brilham, porque eu vi realmente, não só a minha filha, mas eu vi todos eles, assim, de forma muito prática. Aquilo que era para ser um curso técnico, um curso profissionalizante, ele explodiu. Ele virou terapia, ele virou uma forma deles se expressarem. A gente vê todos eles, né? O curso ele é inclusivo, vale a pena ressaltar isso, que a gente não tem só crianças atípicas, a gente tem crianças típicas e a gente não consegue distinguir quando eles estão juntos, porque eles se incluíram, eles se abraçaram e a gente vê jovens, meninos e meninas e adultos interagindo e a atipia ali não é o principal. Porque eles passaram a socializar, a conversar, a interagir. E a Ana Júlia aconteceu isso. A Ana Júlia ela deu um boom, né? Aquela falta de interação que ela tinha. Hoje eu chego, tá falando com quem? Ah, eu tô conversando com a tia Joyce, eu tô conversando com a Duda, eu tô... E assim, isso aconteceu. E eles criaram uma bolha deles. Então, ver essa superação. Hoje, a Ana Júlia, depois do curso de fotografia, ela melhorou na escola. Ela Olha que melhorou coisa nas legal. outras terapias. A escola veio me perguntar, né? Caramba! Porque ela fala do curso, ela fala do que acontece. Hoje eu tenho que sair daqui porque hoje eu tenho curso. Eu vou encontrar com a Duda, eu vou encontrar com a Rafa, tem os meninos. E assim, ela fala, né? E naturalmente as meninas se juntam de um lado, os meninos do outro. Então, assim, o curso, ele é um divisor de águas. Então, para mim, como mãe e coordenando o curso, foi extraordinário. Então, assim, o curso ele é um divisor e a Ana Júlia, ela cresceu, ela evoluiu muito, que era a parte mais difícil do autismo para ela, né? Que era essa questão de interação. E é maravilhoso. É maravilhoso. Gente, que legal. Muito bom. Adorei. Janaína expressou tudo. Não, gente, muito legal. Foi. Muito legal. Pra vocês verem, né? Como é que não é só sobre você fotografar. Não. É muito além Então, disso. Isso é uma coisa que eu gosto muito de pontuar. O curso ele era para ser técnico. Não, a gente vai ensinar nós começamos com a intenção de ensinar uma profissão para os jovens. Aham. Mas ele, né, eu ouço muito o Renato quanto professor falando, gente, eu não entendia nada de autismo. E hoje o Renato está usando termos, né? E assim, eu vejo o Renato evoluindo como professor e a turma evoluindo junto com ele. Então, assim, e a gente vê o tamanho do amor que as pessoas têm de estar ali dentro, né? Como voluntários, oferecendo os seus serviços, as meninas da Sim, mediação. Os mediadores, né? Então, assim, o curso ele fluiu com amor. A gente entrega, além da parte profissional, né? A gente entrou com uma parte terapêutica e ele cresceu, ele evoluiu muito. Eu sou suspeita para falar do Foco Leal. Deixar eu falo do Foco Leal o dia inteiro. Ai, gente, mas É é uma delícia. maravilhoso. Maravilhoso. E você, Tati? Chegar até o curso... Gente, eu tô muito emocionada, porque meus filhos, assim, evoluíram de uma forma
que eu fico pensando. Vou olhar para vocês, tá? Tudo bem. Uhum. Eles evoluíram de uma forma assim que eu não consigo parar e pensar assim, assim, volta com flash, desculpa. Tem que cortar isso. Tem que cortar Continua, nada, a gente tem que continua. seguir. Vambora. É assim mesmo, Vai Tati? sair daqui de dentro, tá? Isso aí. Tá bom? Tá ótimo. Então, quando eu vi a inscrição, né? No Instituto Leal no Instituto Leal, né? Que ia ter Isso. o curso de fotografia inclusiva. Foi um leque assim, que eu abri, mas que eu não sabia não esperava que ia ser tão leve, sabe, Janaína? Porque nós estávamos vivendo em um ambiente assim, de hospital, estávamos vivendo um luto, mas um luto, gente. Nós vivemos um luto que eu pensei que eu não fosse ter mais vida com os meus filhos, lazer e leveza. E quando eu vi a inscrição da fotografia inclusiva, eu falei, agora eu vou com os meninos. Foi da onde que eu recebi a ligação, né? Que era para eu poder ir lá fazer entrevista, buscar a vaga deles. E quando eu cheguei no Instituto Leal, para mim foi como se eu encontrasse o chão novamente, porque há muitos anos eu acompanhava a Fernanda Leal pelas redes sociais e via que ela dava força às mães, sabe? E eu queria ser uma dessas mães por estar lá nos projetos, mas nem me imaginava estar nesse projeto com os meus filhos. A fotografia inclusiva não foi só para os meus filhos, foi para mim. Porque ao encontrar o chão, eu falei, estou no caminho certo, eu não posso parar, né? E dali, quando eu cheguei, pensei que fosse um lugar terapêutico, né? As crianças se desregulando, que nem os meus filhos, quando eu entrava nos ambientes, não conseguia ficar com eles. Eu falei assim, vai ser mais uma terapia. Eu não imaginava que eu ia encontrar uma família para me abraçar, segurar e seguir. E foi assim. Eles agora conseguem entender melhor as emoções do dia a dia, ao olhar a natureza, que eles aprenderam no curso de fotografia, né? As paisagens, eles conseguem ter essa externas, regulação, né? Uhum. De respirar, de entender, de se comunicar. Eu nunca ouvi, eles têm 12 anos, são gêmeos, né? O Davi e o Yuri. Eu nunca ouvi assim, mãe, essa comida tá tão gostosa, sabe? A comida favorita é estrogonofe. Você compra o espinafre, as palavras que não conseguia me alcançar, por mais que eu fizesse, agora eu tenho um diálogo e uma comunicação. E isso foi através da fotografia inclusiva, porque Muito as bom. terapias já estavam faltando. Nós não vivíamos mais a terapia, porque meu esposo foi acometido por uma síndrome, no qual eu tive que abrir mão da rotina dos meus filhos para virar esposa típica. Então, minha casa virou um centro de reabilitação, onde que eu tive que ser tudo, né? Sim. Eu tive que ser tudo de uma formação, várias formações, psicóloga, terapeuta ocupacional, porque meu esposo teve que voltar a aprender a segurar um copo d'água, e é onde que os meninos estavam ali comigo também. Sim. E quando eu me vi com tantas demandas, eu falei, não, mas onde que eu tô? Né? Onde que eu tava? Eu não podia voltar a ficar só ali, eu tinha que continuar. E esse caminho da fotografia, né, me fez vir junto com a minha família e eu tô aqui feliz. Depois a Rita corta. Eu me perdi em tudo, eu olhei só pra vocês. Tati, que depoimento Tá bom? lindo, lindo, depoimento lindo, depoimento Muito, honesto, que contextualiza o que a gente falou aqui, né? Guerreira é a mãe. Porque eu Mãe. fico imaginando quantas pessoas devem ter parado do seu lado, né? Ah, não, mas você é guerreira, ele tá assim, mas vai passar, mas vai não sei o quê. E muitas vezes a gente só tá querendo, a gente tava falando isso antes de começar a gravação, né? Que muitas vezes o que a gente quer é se encontrar, né? Ter um encontro com a gente.
qualquer coisa que seja, que nos traga prazer, que nos traga vontade de viver, de ser feliz, de sorrir. E muitas vezes a gente tá ali debaixo de tantos problemas que a gente vai perdendo essa essência, a gente vai se perdendo, né? E a fotografia não é terapia, mas é terapêutica. Eu sempre falo isso, né? Não é uma terapia, mas é terapêutico. E assim, terapêutico para todo mundo. Dos encontros dos cafezinhos enquanto as crianças estão lá dentro fazendo curso, das conversas, das risadas enquanto a gente está ali naquela espera, né? E eles ali também, porque quando a gente, das vezes que eu fui, né, que eu consegui ir para vê-los lá dentro, que eu abri a porta, aí todo mundo feliz, brincando, sorrindo, com aquela máquina na mão. Não, tia, você entrou, vai lá, a gente vai tirar foto de você. Agora deve ter não sei quantas fotos minhas lá que Muitas. ficam tirando fotos. Mas assim, nossa, me sinto muito honrada e fico muito feliz de ouvir o seu depoimento, porque a gente dedica parte da nossa vida para poder fazer esse trabalho, né? E saber que tá no caminho certo, né? E saber que a gente está no caminho certo, que isso que motiva. Foi o primeiro. E pra, assim, dar... O que motiva a gente primeiro. continuar, Tati, é a sua fala. Porque, assim, é o que a gente sempre conversa, né? A gente não tem muito recurso. Aliás, a gente não tem recursos. Mas tudo que a gente faz com muita intenção de fazer o melhor. E é o que a gente oferece. Muitas vezes o que a gente pode oferecer é aquela sentada, aquela conversa, aquela risada, né? Porque o nosso trabalho, enquanto as crianças estão sendo cuidadas, a gente tenta, de alguma forma, cuidar das mães. E aí eu vejo que a gente está conseguindo, né? Sim. Isso é muito maravilhoso. Quando eu acordo, eu já passo meu batom agora, antes de qualquer coisa, né? Tomo meu banho com calma. Pode a casa estar caindo, mas eu tô tomando meu banho, passando meu batonzinho, como se eu estivesse vendo aquele dia primeiramente para mim. É isso. Para poder cuidar de tudo. E são aquelas conversas que acontecem lá embaixo, de motivação, de fazer se sentir importante. Com certeza. Com certeza. E você, Nice, com a Duda? A Duda, quem conhece, né? É um amor de criança, mas é muito tímida. Não tem nem quem puxar, né? Isso que eu ia falar agora. A mãe dela também não é, né? A mãe dela... Eu costumo falar que se a Duda vender um sabonete usado, eu compro. Tia, você pode comprar. Compro, minha filha. Como seria o que compro. A Duda é uma Ela é demais. Duda, né? Eu sempre falo isso. E eu falei, gente, quem é essa menina? Né? Eu brincava com a Janena. O que a Janena falou eu só complementar, né? Sobre as crianças todas que estão lá. Foi isso mesmo, a gente vê a evolução delas. Quem teve que sair reclama, porque são maiores, né? Estão trabalhando, mas querem voltar. Né? Pergunta se tem um outro horário à noite para poder participar. Então, assim, você vê como é que é o carinho e a vontade, né? De continuar, mas não dá. Não dá para conciliar, mas vamos ver, né? Quem sabe? Gente, vamos ver como é que vai ficar esse negócio, porque tem gente que no curso de manhã, tem gente que no curso de tarde. De noite. Cara, minha mãe falou que ia fazer o curso. Eu falei, misericórdia, minha mãe... Não é pra falar mal, não, mas gente, o curso é muito todo mundo quer porque, fazer. na verdade, ver os filhos da gente evoluindo... Cara, é sensacional. É sensacional. Num ambiente realmente inclusivo, nada segregador, tá todo mundo realmente junto ali, jovens típicos e atípicos, um dando suporte pro outro. E é a visão que a gente tem realmente social, né? Uma visão social concreta. Claro que ali num micro-organismo social nosso, mas que a gente almeja que isso seja exemplo para a sociedade. Quando a gente fala de convivência, de convívio social, né? Então, meninas, vamos dar andamento aqui, hein? Tem mais uma pergunta para todas aqui, depois vão ter perguntas específicas. Vamos beber um copo d'água. Isso, aí bebe um copo d'água. E vamos lá. Os sabores e dores de ser mãe. Claro que todo mundo tem, gente. Os sabores e os dissabores, né? De ser mãe. E vem uma pergunta para todas aqui, mas agora eu vou começar com a Anice. A gente vai fazer a roda ao contrário. Vai fazer... Tá lá, ó. Ser mãe tem sabores lindos, claro, nossos filhos nos orgulham muito, muito. E dores profundas. Teve um dia que eu tava numa palestra e eu falei exatamente isso. Eu falei categoricamente, né? A Areta tava lá. Eu disse, eu não gosto do autismo. Na verdade, eu odeio ele, né? Mas eu amo meu filho exatamente do jeito que ele é. Do jeito que ele é.
Então a gente sabe que a gente tem os momentos lindos, sabe que sabemos as Sim. dores mais profundas que a gente tem. A maternidade, ela traz isso, independente de qualquer coisa. E aí eu pergunto, quais foram os maiores sabores e as maiores dores da maternidade pra vocês? Aí eu começo com a Nice. Gente, filho é tudo, né? Só depois que você tem que você sabe. Uma vez eu falei isso para a Areta. Lembra? Falei, agora você vai saber o que é esse amor, né? E é muito bom. A Duda, quando no colo, falei, meu Deus, obrigada. E a primeira vez que ela falou, né, mamãe, foi engateando, foi Ai, que crescendo, as delícia. conquistas. É uma menina que até além do que eu pensava. Maria Eduarda é um exemplo para mim. Ela me ensina muito. Eu aprendo muito com ela. E é difícil, né, falar. 9 anos, quando ela tinha 9 anos, hoje a Duda tem 14. Foi quando eu descobri, depois da pandemia, um câncer de mama. E eu já estava no avançado. Não sabia, né? Mas eu falei, nossa, na hora que eu soube a sentença, que o câncer nada mais é uma sentença de morte, né? Abriu um buraco. E só veio ela na minha cabeça. Se eu não continuar aqui, como que ela vai seguir, né? Porque você quer estar ali até o último momento. Não ir embora antes. Mas a fé que eu tenho me permaneceu onde eu tô aqui. E eu pedi a Deus, eu falei, deixa eu chegar pelo menos uns 15 anos dela. Depois, o senhor vê como é que eu faço. E esse ano ela faz 15 anos e eu tô aí. Depois de... São 5 anos, né? Eu tenho mais 7 anos ainda, estou em tratamento. E muito feliz de ver minha filha. E nós passamos por isso juntas. Ela um ponto aqui que eu lembro agora, que foi quando o meu cabelo caiu. Aí eu não conseguia ficar sem a touca, porque ela não conseguia olhar para mim e eu passar a mão. Aí foi com aquele jeitinho, devagarinho, aí tirava, ela não olhava. Aí teve uma vez que eu tirei, eu provoquei. Ela estava sentada do meu lado na sala, no sofá, a gente assistindo um filme. Aí eu fui devagarinho e deitei no colo dela. Aí eu só senti a mãozinha dela na minha cabeça. Nossa, aquilo dali, a lágrima na perna dela. Foi assim um momento que marcou muito. E eu falei, mamãe tá aqui, filha. Nós vamos passar isso tudo juntas. E passamos. Amém. Tô aí. É isso. Filho é muito bom. É, né, amiga? Filho revigora a gente todos os dias, né? Muito. E Dá força pra gente caminhar. pensando muito, assim, até sobre as nossas situações, as nossas circunstâncias, que isso sim eu posso dizer. Que geralmente, na maioria das vezes, o simples é o maior presente que a gente tem. As pessoas, elas esperam muitas coisas, mas principalmente quando a gente fala de autismo, às vezes aquele mínimo movimento que o jovem faz de mudança te desperta, né, uma chama, uma alegria, uma conquista. Meu Deus, que coisa maravilhosa, fez isso, tá fazendo aquilo. E aí a gente se vê feliz, né? A gente se vê feliz dentro da nossa realidade com o que a gente tem, como um carinho na cabeça, num momento difícil que você recebeu da sua filha. Você vê, né? Isso aí é o cabelo lá. Grandão. Sim, Falei pra ela, isso sim. passa. Foi a motivação E para passou. continuar, né? Isso. Exatamente. Um gesto, você vê. Eu sempre comparo os filhos à âncora, que as pessoas têm a noção de âncora, que a âncora serve para afundar. E a âncora, ela não foi feita para afundar. A âncora, ela foi feita para te manter firme no propósito, naquele lugar. Se você ancorar ali, você só sai se você desancorar. E a âncora é isso. E os filhos, eles são âncoras. Eles servem para manter a gente ali, posicionado, não desistir, Sim. motivado o tempo todo. É verdade. É isso.
E pra você, Janaína, já que falou, então, Eu vou sempre falar. Que bom. Sempre eu vou é falar. possível dividir sem sentir que está faltando... Emoção Ah, não, eu já tô em foi outra forte. pergunta, tá vendo? Que eu falei pra vocês. A pessoa... É o que eu falei. A pergunta não era essa. A pergunta era, quais foram os maiores sabores e os maiores dores da maternidade pra você? Então, Fernanda, eu tenho 3 filhos, né? Sim. E aí, Ana Júlia é mais velha. E aí não tem como dizer que a gente não sonha, né? Eu queria ter uma menina que brincasse de boneca, né? Que eu pudesse dar a ela tudo aquilo que eu não vivi. E aí o autismo veio e roubou tudo. Por isso que quando eu falo eu odeio o autismo, eu odeio com todas as minhas forças. Eu não brinquei de boneca, não brinquei de casinha, de comidinha. Não teve a primeira fase de escola para chorar e querer voltar. Aquelas coisas típicas. Não pode ser vivida. Então, eu odeio o autismo com todas as minhas forças. Eu amo a minha filha. Sim. Eu amo meus filhos, mas eu odeio o autismo. Eu vou para sempre dizer isso. E não vai ter nada que me fale o contrário, porque eu queria ter vivido as fases, sabe? A gente sonha em viver essas fases. Foi por isso que eu me tornei mãe, porque a maternidade, para mim, foi opção, foi uma escolha. Eu escolhi ser mãe. Eu parei e falei, pronto, agora eu tô na hora de vivenciar essa fase. E eu fiz tudo certinho, como manda... A gravidez da Ana Júlia foi planejada assim, sabe? Eu tinha nutricionista, o pediatra dela, antes dela nascer, já estava ali. Então, eu fiz tudo como diz o manual. Só que aí, quando nasce um bebê que só olha pro alto, que não chora, e que o médico já falou, olha, tem alguma coisa errada. E naquela época não era autismo, né? Naquela época já era esquizofrenia. A Ana Júlia, com 2 anos, já, o médico já estava prescrevendo Lexotan. E aí era muito pesado. E só foi começando a ser leve, ela já com uns 8 anos de idade. E aí muda. Porque aí vem a família, os parentes. Ai, tá procurando problema. Essa menina não tem nada. Porque a Ana Júlia, tipicamente, ela é uma menina padrão, né? Ela não é vesga, ela não é gorda, ela não tem todas aquelas coisas que você pode botar, sabe? Aqueles estereótipos pesados que a sociedade faz. Não, a Ana Júlia é lindinha. Nossa, mas ela é tão bonitinha, você fica procurando problema. Eu ouvi isso a vida inteira. Então, isso foi muito pesado. Isso é muito pesado. Acho que hoje eu olho para mim, mas eu vejo as outras mães. Por isso que eu luto tanto pelas outras mães. Porque eu não quero que elas passem, sabe? Eu acho que elas não precisam passar. E não é só questão de ser guerreira, porque a gente não vai ser guerreira. Eu não sou Xena porra nenhuma, entendeu? Não vou ser. Só que é muito pesado, porque a gente é muito cobrado. Porque vem o abandono, como você falou lá atrás, porque poucos, raros, têm um suporte, tem uma zona de suporte, e eu não tive, né? É difícil falar sobre isso, mas eu ouvi uma frase, minha mãe faleceu tem 1 ano, eu ouvi uma frase muito dura da minha mãe. E assim, eu já liberei isso do coração, mas eu gosto de falar porque eu sei que muitas pessoas vivem isso que eu vivi. A minha mãe, muitos anos atrás, ela falou para mim, você gosta de ter uma filha retardada, né? Você se aproveita disso. Qual a vantagem que eu tenho? Me diz qual a vantagem, né? E aí eu vejo a Ana Júlia em toda essa evolução que ela está tendo, porque eu decidi, eu não tive escolha, eu não escolhi, mas eu decidi que eu não ia frear, eu decidi que eu ia atrás e que eu ia ajudar, porque eu não tenho outra opção, eu não tenho o que fazer, eu só posso, né, ir atrás dessa mudança, né? E essa mudança veio através de estudo, veio através de buscar as melhoras para ela, mas é muito pesado, o autismo é muito pesado. Não tem um LOAS que pague o autismo. Não tem. Não tem um benefício. Às vezes eu vejo assim, é autista e tem benefício. Me diz qual o benefício. Qual é o benefício? Eu não tenho benefício. Não é legal você ter que dar suporte a uma menina. Hoje ela tem 19 anos, mas você tem que lembrar que tem que escovar o dente, que tem que se secar quando vai no banheiro, né? Não é legal lembrar que tem que trocar calcinha todo dia. Não é legal. Então as pessoas falam de benefícios que eu não enxergo. Eu amo a minha filha, mas eu não amo o autismo. Eu não vejo nenhum benefício no autismo. É isso. E a parte boa é porque ela é minha filha, ela é verdadeira, ela é sincera, não tem 2 tempos. Todo mundo aqui convive com ela, sabe que ela é isso. Ela é Não, demais. não tem assim, sabe? Ela não tem filtro, ela vai falar sempre a verdade, tá feio, tá desarrumado, não gosto, eu não gosto. Isso é muito bom, porque eu tenho muita sinceridade com ela.
E é o medo que toda mãe tem, né? Que é morrer e deixar essa Deixar. verdade toda para trás, porque ninguém quer isso. É lindo quando é na casa dos outros, mas ninguém quer viver essa verdade toda. E a Ana Júlia, assim, foi uma das terapeutas do Davi Ueri, sabe? Ela ama os Quando meninos, ela se ama os preocupa meninos. muito. Sim. Ela se preocupa com a maturidade, com a inocência e dá cada conselhos que estão sendo praticados na isso. minha casa. Em questão de escola, quando eles vão para o ensino médio, eles nem sabiam o que era ensino médio por ter 12 anos. Sim. E agora eles já sabem o que é ensino médio, que a Ana Júlia explicou, Olha. sabe? Tudo que falarem para você é não, ela falando. Se alguém te pedir é não. Tudo que te ensinarem na rua é não. Você tem que aprender a se defender. E foi a Ana Júlia. Tá vendo? É Nas isso. aulas, durante as aulas de Ana Júlia fotografia. sendo Ana Júlia, eu não Ana Júlia é aguento, cara. demais. Ela é Eles demais. estão, deu um despertar assim neles. Então, é isso que eu Gente. falo, essa união que houve entre eles é algo assim que é extraordinária. É extraordinária, assim. Muito bom. Não tem, eles não têm preconceito um com outros. Eu falo tanto dos alunos típicos quanto dos alunos. A gente sempre falta no Foco Leal, né, gente? Que é o meu bebezinho. Porque essa interação deles, mesmo não tendo atipia, mesmo não tendo uma deficiência, eles se encontraram e eles podem ser quem eles são. Sim, Então, eles ficam muito à vontade de chegar e falar, né? com certeza. E você, Tati? Sobre a parte boa e a parte ruim da maternidade? Vou começar pela parte ruim, Sim, para a boa ganhar mais energia é e isso. fixar, né? Isso, pra gente tá. fechar com chave de ouro. A parte ruim do autismo foi quando eu comecei a sinalizar em casa. Eles tinham 1 ano, no aniversário de 1 ano, que eles não socializavam, né? Só gritavam na festinha de 1 ano deles. E eu vi que aquilo ali não era normal. Eles só choravam, só gritavam. E eu tive que, até chegar o diagnóstico do Davi Ueri, eles tinham 1 aninho quando eu comecei a sinalizar. E eu não tinha essas informações. Eu descobri o diagnóstico na caderneta de vacina, pelo atraso de desenvolvimento. Então, quando eu chegava no hospital de referência aqui do Rio, onde eles nasceram, e veio o autismo, eles ficaram sendo tratados até hoje, nesse hospital de referência, eu tive que brigar com esse hospital federal, Fernanda e meninas, porque eles não eram autistas. Eu estava vivendo um luto pela perda da minha mãe, então eu estava muito depressiva e eu não conseguia falar, eu só chorava porque meus filhos estavam pedindo socorro e eu não sabia o que era, o que estava por vir. E quando eu pedi ajuda também à minha família, todos me viraram as costas falando que eu era maluca, sabe? Até os meninos terem laudo, eles já estão com 7 anos. E eu cheguei num ponto que meu esposo era o provedor, eu tinha que sair com essas crianças para a creche, onde eu não conseguia chegar na creche, e as mães, as pessoas com aqueles olhares preconceituosos. E aquilo ali começou a me adoecer, que eu não conseguia colocar um saco de lixo na porta da minha casa. Mas eu tinha que desenvolver meus filhos e buscar ajuda para eles. E eu cheguei até um centro de reabilitação em Campo Grande, onde eu vi, né, pessoa com deficiência, centro de reabilitação da pessoa com deficiência. Eu falei, aqui, esse lugar que eles vão me ajudar, porque eu estava sozinha com eles. E ali nesse local eu encontrei pessoas muito boas que seguraram minha mão e começaram a me orientar a buscar o direito deles. E foi assim. O autismo tentou levar minha vida pela depressão. Eu também tive suspeitas de câncer de mama, Nícia. Eu sou operada da minha mama esquerda e direita. No meio disso, o Davi estava crescendo. E eu não podia pensar em mim, eu tinha que pensar neles, né? E tinha seletividade alimentar. Davi parou de comer, de se alimentar. Só comia arroz e cebola durante 6 anos. Meu Deus. E o Yuri continuava comendo. E eu levava muita culpa, né? Que eles culpam muita gente. Mas como que eu alimentava um filho e não alimentava o outro? E falava para me estimular, para me comprar jogos. E eu não tinha recursos. Foi da onde que eu tive que
lutar mesmo, sem uma terapia, porque não tinha psicóloga, não tinha nada. E eu consegui vencer a primeira infância dos meus filhos, resumidamente, com tanta luta, com tanta dor. A creche da qual eles estudavam fazia muito preconceito com essas crianças, que eu cheguei a pegar o Davi de forma quase desmaiando pela seletividade alimentar dele. Essa creche hoje em dia é uma das referências no bairro que eu moro, devido aos meus filhos. Tem uma mediadora lá fixa. Eles não tiveram, mas eu aprendi a caminhar e a lutar. Veio a pandemia, eles já estavam maiorzinhos. Eu alfabetizei os dois com encarte de mercado, porque eu queria ajudar eles. E antes da alfabetização veio também a falta de fala, né? O Will era não verbal até quase 6 anos. E eu não tinha recursos, mas eu fiz o meu recurso. Eu fiz da minha dor a minha vitória. Porque esses meninos hoje, o Davi, me pede espinafre às quartas-feiras, sabe fazer compras de mercado. Resumidamente, eles são os meus companheiros falando na parte boa. A família toda ficou inclusiva, que eu fiz a minha família ser inclusiva, não pelos meus filhos, mas pelos muitos que a gente vê e são julgados, as mães são culpadas, não tem apoio. Minha família está toda inclusiva, abraçou até o ponto de minha irmã estar se formando em psicologia. Mas o que, gente? A parte boa é saber que eu venci a primeira infância. Estava entrando na adolescência, estava me sentindo sozinha, né? É da onde que vem a parte da fotografia. Porque a infância passou, o brincar de carrinho passou, ensinar. E agora, a adolescência? Eu estava perdida mesmo, Fernanda. Sabe? Imagino. Aí lá na fotografia inclusiva, eu pude conhecer vocês, né? Com filhos jovens. Tudo que eu precisava era encontrar mães de filhos maiores. E me deu uma força, sabe? Porque todas nós temos dores, temos dificuldades. E eu nunca vi isso em vocês. Nunca. Eu sempre vi amor, persistência, perseverança. E é muita porta fechada. Porque quando eu saio com meus filhos, eles são muito sociáveis, né? Eu pude ensinar isso a eles. Eu sou grata. Porque eu não conseguia me ver, sabe? Ah, como que eles vão ficar? Né? Agora tem que falar, não pode falar com todo mundo. Né? Beijar, o toque. Eles venceram muitas coisas. E agora eu vejo um futuro para meus filhos. Eu vejo eles eles vão crescer. Eles já conseguem ver assim, uma profissão, sabe? Mercado de trabalho. Eu quero estar no mercado de trabalho. Eu falei, você sabe o que é mercado de trabalho? Sei, a fotografia, mãe, vou ganhar dinheiro. E, assim, é um sonho. É um sonho que eu estou vivendo agora na adolescência, independente de ter que mandar escovar o dente, né? Tirar a roupa suja, se alimentar, fazer o prato direitinho, mas eu estou dando autonomia para eles. É isso. E é isso. A Que a parte gente- boa é a gente acreditar que eles vão vive- conseguir, né? Sim. Isso aí. A gente vive essa questão toda, independente da maternidade ser típica ou ser atípica, né? Só que a maternidade atípica, você é o tempo todo um desafio do dedo na tua cara, do julgamento. Ai, mas se come é porque come demais. Se não come... Você não tá vendo isso? Você não tá... Você, a cobrança é de uma forma que é mutiladora. Você fica ali o tempo todo. Durante muito tempo eu me calei porque eu tinha vergonha. Porque o que as pessoas iam achar, né? Ai, vai... Não, olha, tá se juntando com a Fernanda Leal, vai fazer alguma, né? Quer aparecer. E não é, Não é isso, né? A não. Fernanda só abriu uma porta Não pra é isso, gente. não.
Eu acho que como mãe aqui hoje, da Ana Júlia, né, de um aluno, eu posso falar que a Fernanda abriu a porta que a gente precisava para se expor, para meter a cara mesmo e para saber que a gente tem capacidade, né, Tati? Exatamente. Que a gente é capaz de ir lá e fazer essa diferença junto com eles. Né? Porque a Tati está botando aqui bem o que é o curso. O curso ele funciona na parte de cima, enquanto a gente está na parte de baixo se cuidando. Né? A gente está ali embaixo com uma forma intencional, se cuidando. Uma motivando a outra, uma mostrando, abrindo espaço para as outras. Eu sempre estou falando com elas a questão do estudo. Vamos estudar, né, Tati? Hoje eu ouvi a Tati falando para mim, olha, eu vou fazer, eu vou estudar. Cara, isso é, né? Isso é uma coisa que é uma conquista que não é só dela. Porque ela vai conquistar e vai motivar outra, e vai motivar outra. Com conhecimento a gente quebra todas as barreiras. Né? Então, assim, é vitória sua. Corrente do bem. Isso aí. Corrente do bem. Engraçado que, assim, a gente chegou nesse ponto da conversa não intencional, mas a gente estava conversando hoje de manhã pelo telefone sobre as escutas do Instituto. Sim. Que, majoritariamente, as mães que procuram o Instituto para serem ouvidas, elas querem que o marido vá junto. As que têm o marido, né? Porque tem aquelas que já, enfim, já estão sem o marido. Mas as que têm o marido querem que esse marido vá junto. Eu fiz stories hoje sobre isso. Eu já falei, eu odeio ficar gravando coisa na internet. Você vê, né? Eu sou essa pessoa espontânea e tal, mas eu tenho muita preguiça da internet. Eu falei isso hoje, desses jogos vorazes, por quem fala primeiro, quem vai pegar o primeiro... a primeira novidade, enfim. E aí eu fui lá pra falar o mais do mesmo. Porque a gente vive uma bolha. Nós vivemos uma bolha das nossas questões, só que é o que eu disse, o vizinho do seu lado, ele não tem noção que isso está acontecendo. Ele não tem. A gente acha que todo mundo sabe das coisas, mas as pessoas não sabem das coisas. E aí, o que acontece? Essa pessoa que tá atrás do diagnóstico agora, o marido, ela quer que o marido vá, porque o marido tá achando que ela é doida. Isso aí. O marido tá falando pra ela assim, você tá procurando coisa no menino não tem nada. Você para com isso. Aí ela quer levar o cara, que é pra quê? Pra ele ouvir de uma outra pessoa que não precisa ser dessa forma, que é assim, que acontece isso e aquilo. Então, quando a gente para pra analisar a nossa história, eu acho que todas nós passamos por isso. Inclusive eu, tá? Que tenho meu marido hoje comigo, que é maravilhoso, é um pai incrível. Mas quando eu comecei a falar as coisas do Gabriel... Tem nada disso, não vejo nada disso, não tem nada. Cara, não é, tem alguma coisa, cara, não sei, e ele cismando que não, enfim. E aquela peregrinação que a gente já sabe, de ir na busca, né, de encontrar. Porque isso é independente de classe social, porque essa busca é para quem tem ou não tem dinheiro. Com certeza! Essa é uma busca que é para quem ou não tem. Com certeza absoluta. E depois, hoje, quando você fala com ele, quando a gente conversa com o Rodrigo, aí ele fala, eu agradeço a Deus por você ter insistido. Por você ter insistido. Porque se você não tivesse insistido, o Gabriel não teria tido todo o suporte que ele teve, mesmo antes do laudo. Por quê? Porque a mãe estava colocando pelo em ovos. Isso é muito interessante. E os pais, eles assim, eu atendo, né, essas demandas do Instituto, eu tô sempre no contato direto com as mães, e aí eu vejo, tem mãe que fala assim, poxa, você não pode abrir no sábado para me atender, porque é a folga do meu marido. E assim, não tem como eu dizer não, gente, é impossível dizer não. E eu vou lá no sábado, aí faço essa escuta, e aí normalmente ela fica assim, tá vendo? Eu não falei? Olha, você tá escutando? É assim o tempo todo. Ó, viu? Eu falei. Eu falei pra você. Tá vendo? Você tá ouvindo? Você pode repetir? É assim. E assim, e é o que a Fernanda falou. Ela viveu com o Rodrigo, eu vivi com o Sandro em casa. É muito interessante que a Ana Júlia, né? O Sandro tá com a Ana Júlia desde os 3 anos de idade. E ele bateu ali na tecla até o último minuto. A Ana Júlia não tem nada, você tá procurando problema. Até que um dia ele foi trabalhar, né? E a PEMERG hoje, eles têm a DAS, né? A Secretaria de Ação Social, e ali num dia, num evento que teve, ele teve contato com o filho de um colega que tinha todos os aspectos da Ana Júlia, todos, igualzinho, andava igual a Ana Júlia, falava igual a Ana Júlia, e aí o pai falou, meu filho é autista, tal, aí ele virou a chave, ele falou, o quê? Tua filha? Aí ele foi pra casa e falou, cara, conheci uma criança hoje igualzinha a Ana Júlia.
Dali pra cá, o Sandro foi outra pessoa. Inclusive, hoje, ele anda igual a Ana Júlia. Eu falo, cara, não é possível, vamos fazer teu laudo. Porque ele anda igual a Ana Júlia, ele brinca igual a Ana Júlia, ele abraça igual a Ana Júlia. Eu falei, o que que houve? Virou a chave, assim. Porque eles vão entendendo que realmente a gente só tá buscando... Eu não quero laudo, eu só queria um remédio. 8 horas, durante 7 dias. Eu tenho até um horário pra dar, Fernanda. 7 da manhã, 3 da tarde, 11 da noite, pra não ter que acordar de madrugada. É isso. 7 dias, né? Igual antibiótico, acabou. Também Mas queria. não existe. Não existe, Então não a gente tem que viver com isso e É. procurar viver da melhor forma. E assim, eu sinto muito pelas mães, me dói muito. Hoje, quando eu levei o assunto, até, né, falei com a Fernanda hoje cedo, porque eu vejo as mães no desespero, porque elas não têm que ser aceitas só pela sociedade toda. A pessoa que tá do teu lado, que é o teu porto ali, ela olha pra você e duvida. É. Começa em casa. Começa É, dentro começa- de casa. Começa dentro de casa. E aí, quando não tem o esposo, são os pais, são os parentes mais próximos, julgando. Tem certeza? Você tá mimando demais. É. Não, a gente sempre é culpada. É. A gente sempre é culpada. E a mulher carrega esse peso terrível. Esse escudo da Xena no pescoço. Ah, É, eu tô doida pra Tem que jogar jogar o escudo tudo da Xena fora. fora, arrancar essa Jogo tudo fora. essa Fora, porra né? toda, Só jogar vai. tudo fora. Querida, eu não tô querendo esse negócio, não. O título é seu, você quer? É. Gente, agora eu vou pras perguntas individuais. Tem uma perguntinha pra cada um. Não parece não, mas a gente já tá um tempão aqui conversando, tá? É. A gente já tá aqui um tempo. Não falei que depois o negócio ia fluir. Ó, vou falar logo aqui pra câmera. Tava todo mundo nervoso. Ai, meu Deus, desesperado, que ia acontecer não sei o quê. Enfim, e tá todo mundo aqui, ó. Nasceu pra TV, meus amores. Olha lá, ó. Aqui, ó. A Globo tá perdendo isso aqui. Perdendo, né? Entendeu? E aí, vamos lá. Primeiro pra Janaína. Como é viver a dualidade de ser mãe típica e mãe atípica ao mesmo tempo? É possível dividir sem sentir que está faltando para alguém? então, a cobrança é muito grande, né? Volta tudo em cima da mãe novamente. Porque, assim, eu me cobro muito. Porque muitas vezes a minha vida toda foi ensinar os meninos, né, que são 2 meninos mais novos, a viver em prol da Ana Júlia. Então, assim, eles são capacitados hoje e eles conhecem todos os termos técnicos e tudo que existe em prol do autismo para viver em prol dela, para não desregular, para não isso, para não aquilo. Olha, Ana Júlia vai fazer um arroz, né? Todo mundo tá preparado. A casa tá toda preparada. Porque tem que ver se tá lidando bem com A o sirene. fogo. Todo mundo, Arroz, É. arroz. tá todo mundo ligado, porque todo mundo gira em prol dela. Porque ela precisa, não é que o arroz tem que sair perfeito, mas é que pode pegar fogo, né? Então todo mundo sempre viveu muito em prol da Ana Júlia. Tá todo mundo ali, ó, vou sair, vocês vão esquentar o almoço hoje. Ah, beleza. Então todo mundo já sabe o que precisa ser feito. A Ana Júlia vai forrar a mesa, o outro vai esquentar, mas tá todo mundo de olho nela para ver se ela não vai quebrar, se não vai se cortar. Então, assim, então eu noto que eles cresceram muito sobrecarregados. Então tudo foi, olha, eu tô ausente porque eu tô na terapia com a Ana Júlia, eu tô ausente porque eu tô no médico com a Ana Júlia, eu tô ausente porque eu tô cuidando da Ana Júlia. E eles foram aprendendo muito a se virar sozinho. Tanto que eu sempre falo, o Davi tem 11 anos e é um velho, né? O Davi gosta de Elis Regina, Chico Buarque, coisas que eu nem... Porque o Davi foi um velho, ele teve a necessidade de aprender a se virar sozinho, da mesma forma o João Pedro. Então foi tudo muito em prol dela. Hoje, com a maturidade que eu tenho, com todo o aprendizado, eu não teria sobrecarregado tanto eles, porque o meu medo de morrer e deixar ela sempre foi tão grande que eu sempre preparei eles para estar no meu lugar. E tá errado. Hoje eu vejo que tá errado. Né? Porque eles vão casar, vão seguir o ciclo deles, e ela não pode ser um peso na vida deles. Então, eu acho que eu teria feito diferente dessa forma. Então, essa questão de ter os filhos, eu não me arrependo de ter tido nenhum dos 3. Os 3 foram muito queridos, só que eu não sobrecarregaria tanto eles como eu sei que eu sobrecarreguei. Então, hoje eu dou mais um espaço maior para eles. Sabe o que eu acho, Janaína? Hoje eu tava na minha psiquiatra de manhã, ela falou tantas coisas pra mim hoje, ficaram marcadas assim na minha cabeça. E eu fui atrás do meu laudo depois do laudo do Gabriel. Né? Que eu entrei naquela paranoia, tipo, o estragado da história sou eu. Era isso que eu ficava pensando. Não sei se vocês já se pegaram nesses pensamentos. Eu me peguei muito nesse pensamento. E... Só que agora, eu resolvi me cuidar. Mesmo com 43 anos. Mesmo tendo chegado até aqui, tendo que vencer sei lá quantas barreiras... Tendo aprendido que eu não podia bater em todas as pessoas, que era uma criança que brigava muito, né? Batia muito. Então, assim... E aí cheguei, 43 anos.
a minha psiquiatra estava falando. Mas, Fernanda, na época da sua infância, por exemplo, o remédio que você toma nem tinha. E o remédio que tinha só tinha nos Estados Unidos. E aí, ok, porque todo ser humano precisa de cuidado, não importa quantos anos você tenha. Mas ela falou assim, o laudo, ele não pode ser o motivo das coisas ruins que acontecem na sua vida. A gente tem o direito de se tratar, ok. Mas eu achei interessante porque, de certa forma, todas essas experiências que eu vivi até o momento do agora foi o que me formaram pro agora. Eu tive que aprender, sem tratamento, a me polir, a desenvolver mecanismos de organização essenciais, porque para não me perder mais do que eu me perdia. Isso você foi aprendendo como? Vivendo. Com a passando. vida e com todas as experiências que eu vivi. Então, assim, da mesma forma a seletividade alimentar do Gabriel, porque quando eu peguei o laudo, finalmente, o Gabriel já estava, sei lá, não lembro se 9 ou 10 anos, alguma coisa 9. assim. 9, né? E eu falei, meu Deus, eu não sabia que ele tinha isso e eu obriguei ele a comer, porque eu obrigava. É isso. Entendeu? A minha aba terapia era um chinelo em cima da mesa, você vai comer essa comida, era o que eu fazia. Só que hoje ele come tudo. E não come as frutas. Ele odeia as frutas assim, mas ele come tudo. E eu, chorando, falei isso pra psiquiatra. Falei, cara, eu obriguei ele a comer, que não sei o que. Ela olhou pra mim e falou, olha. E hoje ele é saudável. E hoje ele é... Será que se você soubesse há anos atrás que ele tinha seletividade alimentar, ele ia comer tudo que ele come hoje? Ou você ia se apoiar na situação dele e ia fazer outra coisa? Então, eu acho assim, Jana, foi feito o que tinha que ser feito. Nós somos uma construção das experiências que a gente vive. Seus filhos são filhos maravilhosos, são pessoas incríveis. Eu não tenho dúvida disso. Então, eu acho que a gente também precisa tirar um pouco esse peso das nossas costas, sabe? A gente fez o que tinha que fazer no momento que tinha que fazer, de acordo com o que a gente achava que tinha que fazer. E agora é daqui pra depois. Se a gente achar que tem que mudar alguma coisa, é daqui pra depois. Mas foi feito o que tinha que ser feito. É isso. Sim. Agora vamos para uma pergunta para Helenice. Ai, que bom. Eu ouvi, hein? Isso não é bom, não. Joga pra lá. Helenice Binotti, você enfrentou um câncer de mama. Como foi atravessar um momento de tanta incerteza e ainda tendo que dar conta de ser mãe? Que é a parte que a gente não tem como abandonar. É difícil, né? Como foi, amiga? Eu tive apoio, né? Tive a minha sogra, que não me largou em nenhum minuto. Minha cunhada, meu marido. Mas olhar para ela era difícil. Né? Incerteza. Mas eu tinha aquele lá de cima, que era o maior. Ele falou, vai, minha filha. Vai que você tem que passar por isso, mas você não vai, não. Tu não vai, Não vai, não. Você ainda tem muita coisa ainda para viver aqui. Foi fé. Foi muita fé. E foram essas coisas que aconteceram, né? Do gesto dela de passar a mão na cabeça. Pede um para levar. Não, eu vou. E mostrando ela que eu tava com força. Não sei de onde vinha também. Eu fiz as minhas rádios. Ah, não, eu te levo. Eu falei, não, dá para eu ir fazer. Eu fiz as minhas rádios todinha, dirigindo e voltando pro Meia. Não, eu pausei nenhuma. Tu lembra? Lembro. Não pausei lembro. nenhuma. Deixava ela na escola e ia pra lá. Aí alguém pegava ela. Aí depois voltava, continuava a fazer a comida, a vida seguia. E ali a dor não sentia mais. Era uma anestesia, sabe? Ela. E foi. Eu me lembro da Duda muito... Ela sempre foi assim, a Duda muito parceira, muito ali... Eu lembro que eu chegava e ela tava ali do lado. Ah, vai ter prova na escola. E Maria Eduarda estudando do lado da mãe, na cama, com os livros e os cadernos ali. Tipo, ela não Não me saía deixava. do lado da mãe. Ela não
Eu me lembro disso, de todas as vezes que não, tia, minha mãe tá lá em cima, e de subir, e ela aí tá as lá com as coisas estavam coisinhas lá. dela, porque ela ficava ali do lado da mãe dela. E outra coisa que me chamava muita atenção na Maria Eduarda, mesmo muito novinha, a Maria Eduarda sempre foi muito responsável com as Sim. coisas. Muito, muito responsável. Ajudando como ela podia, até com as coisas da casa, né, Nícia? Eu me lembro disso. Fazendo coisas em casa, enfim. Sempre ensinei a cozinhar, a se virar, né? A gente não Tudo, sabe o dia de amanhã, tudo. mas sempre fez tudo. É a melhor coisa que a gente faz, né? Por isso que eu falo isso hoje, mesmo. Anaína, da autonomia é muito importante. Esses dias você estava falando do café da manhã que seu filho fez, que foi o café ou almoço, Foi o janta, café não da lembro? tarde, quando eu cheguei do trabalho. Café da tarde, quando chegou do trabalho, o café estava pronto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? Que se fosse diferente, sabe? É, As como, coisas tinham que ser porque tinham que ser, né? como mãe, os meninos são extraordinários, assim, eles são fora de série, eles são fora da curva de verdade. Eles são. Eles são fora da curva, E- só tenho que agradecer. Janaína já experimentou a comida da Duda. É, a Duda... Uma vez Duda- ela fez um almoço, Eu te ela falei não, já, eu amiga. como sabonetizado dessa menina, cara. Eu falei, A filha, Duda tia é... Janaína, a gente vai almoçar em casa. Ela, tá bom, mãe, eu falei, faz aí que você sabe fazer. Aham. Foi nisso, você vai deixar? Eu falei, deixa, Janaína. Ela faz. Eu falei, Ela delícia. faz. Menina, eu lembro dela pequenininha, que a Nícia não conseguia descer a escada ainda. E chegando, por exemplo, medicamento, alguma coisa, ela descendo com cartão de Nossa, crédito, ela pagando, não sei o fazia. quê, voltando. Esquece. Sempre. Eu falava, Nícia, o Gabriel, na hora de descer a escada, ela já esqueceu a senha. Coitado, meu filho. Eu falei, Nícia, só Deus, meu Só Deus do Deus, céu, é. enfim. Não, mas a gente Só é Deus faz, interessante, né? A gente vai passando por essas fases, assim, esses momentos de dor, né? E vai vendo que aí, o tempo vai passando, a gente vai vendo que a gente vai evoluindo muito, né? Igual eu falei essa questão das crianças, mas eu vejo assim o quanto hoje isso me fez forte para ajudar essas mães que estão chegando, Com né? certeza. Eu não estaria nem um pouco, né? Hoje eu vejo assim a Tati falando, né? A Ana Júlia e tal, e muitas vezes eu duvidei muito da capacidade, tanto dela quanto minha. Sim. Né? E quando eu vejo as mães, né? Cada print que eu mando lá no nosso grupo e falo, olha, gente, olha isso aqui. E aí eu choro junto com as mães. Tem pais que a gente não tem como, não se... E eu não quero não me envolver. Eu quero me envolver mesmo, sabe? Eu quero olhar e me colocar na situação, eu quero ter empatia, eu quero viver aquele momento, sabe? Até chegar lá, eu falo que, olha, sabe? Toda semana eu mando mensagem para todas as mães, olha, eu não esqueci de você, a gente tá no silêncio, mas a gente tá aqui, a gente tá tentando resolver. Tá agindo, tá A gente agindo tá por detrás dos bastidores. Porque foi essas dores que me fizeram chegar nesse ponto. É. Né? Porque eu gosto sempre de frisar, Fê, que a gente está no Instituto de forma voluntária, mas agindo com muito amor, com Sim. muita vontade de fazer acontecer. Né? Quando alguém fala, ai, mas isso aqui não foi... Não, olha, a gente está dando além daquilo que a gente pode. A Com gente está certeza. fazendo além daquilo. E fazendo assim. Se a gente só entregou um, é porque esse um é muito especial. Porque se a gente pudesse entregar 10, a gente estaria entregando 10. Com certeza. Então, tudo que a gente faz ali em prol das mães é porque a gente apanhou tanto por trás e fez a gente ter hoje essa força toda. Sim. Né? E você, Tati? Agora é a sua pergunta, que é a última pergunta. Individual aqui. E aí depois a gente fecha com uma pergunta para todas. 2 filhos ao mesmo tempo já exigem muito. Gêmeos, né? Eu fico imaginando a trabalheira. Porque quando a gente tem um, já é uma loucura, principalmente quando é bebezinho, aquela coisa É. toda, demanda, né? A criança depende totalmente da gente, 100%. Mas como é que foi dar conta da maternidade de gêmeos atípicos, depois do diagnóstico, né? Quando descobriu o diagnóstico? Eu acho que você já falou isso um pouquinho, você conseguiu contextualizar isso pra gente, mas eu queria ouvir mais um pouquinho sobre isso. Depois que pegou o diagnóstico. Eu esqueci de tudo, né? Porque a sobrecarga foi tão grande Sim. que eu tenho que pegar as fotos, porque o meu dia era tão pesado, eu já acordava sozinha com eles, já colocava eles para dormir, sem meu esposo dentro de casa. Ele saía cedo e ele saía de casa às 6h30 da manhã, chegava em casa às 10 da noite, que ele trabalhava no médio, 8 da manhã às 8 da noite para poder prover as coisas. Então, Sim. sempre fui eu sozinha. Então, eu já acordava já com chorando, o outro se acalmava. E eu não lembro, Fernanda. A sobrecarga foi tão pesada que eu não lembro. Mas
eu olhando as fotos, as fases que nos roubam, né? Uhum. Eu falei, meu Deus, como que eu vivi isso tudo? A sensação é Como de que eu que teve um passei? estalar de dedos e a gente chegou no presente. Puf. Sim, foi muito difícil, mesmo principalmente nessa questão atípica, né? Sim. Sem recursos, até chegar à rede de apoio familiar, foi pesado. Quantos anos se passaram, né? Até as pessoas, ela tinha razão. Foi pesado, Enquanto isso, o tempo passando e consumindo, né, por dentro. sim. Eu me perdi na pergunta. Me Não, ajuda? mas é isso. É exatamente isso, É isso. né? isso. É exatamente isso. Eu não desisti. A minha maior força mesmo foi. Eu parei. Eu paralisei, eu cansei, eu fiquei exausta, né? Tive uma exaustão assim, muito grande. Mas eu não deixei que tudo que eu vi sobre meus filhos, aquilo fosse verdade. Eu fiz se tornar uma mentira, que meus filhos não iriam falar, meus filhos nunca iriam participar de uma festa, que eles iam ter o jeitinho deles, se esconder embaixo da cadeira. Hoje, se deixar, eles querem cantar do início ao fim numa festa, dançando, sabe? Todas em verdades. Quando eles dessem uma crise que era para mim aumentar a dose, para mim poder descansar. Eu ouvi também de médica que cuidava deles. Como que você aguenta? Como que você aguenta isso tudo? Eu fui buscar ajuda e ouvia isso, né? Eu ia buscar ajuda e saía pior de lá. E Deus, né? Foi ele. Sim. Foi ele e é ele. Sabe? E eu consegui jogar essas coisas pesadas fora. Eu joguei fora. Eu entrava no shopping, eu era seguida pelos guardinhas, quando eles passavam na porta da ReHap, né? Eu era seguida com eles no patins, eles dando crise. Eu ia pro shopping, comecei a encarar de frente. Ia pro mercado, não aguentava, devido à questão sensorial, né? Sim. Mas eu entrava, eu fazia minhas compras. Às vezes eu pegava 1 quilo de arroz e saía, mas depois eu ia de novo. E fui vencendo minha depressão, fui vencendo crise do pânico, fui vencendo todos os nãos e fui trazendo meus filhos para nossa realidade do mundo, Sim. né? Escolheu sair. Escolhi sair e viver. Estou vivendo. Não tá fácil, porque é adolescência atípica agora. Foi a infância agora. Agora é adolescência atípica. É o novo round, né? É o novo round. round, isso aí. E a próxima pergunta era exatamente essa. É possível não surtar com esses adolescentes? Como é que é? Não, eu não tô surtando. Ninguém tá Eu surtado. não tô surtado. Ninguém. É isso. É possível, gente? É possível sim. É possível sim, porque eles são nossos companheiros, né? Meus filhos são meus companheiros. E eles estão conseguindo entender o que é o autismo. Eles já sabem que o autismo não é bom. Mas eles não precisam ser pessoas ruins Sim, com certeza. e nem que eles vão conseguir. Eles estão conseguindo entender isso. Então, por trás do autismo tem um caráter, né? Tem a Tem, personalidade. Eles não precisam ser mal educados, eles não Não. precisam viver coisas ruins. Eu sempre falo para Ana Júlia, ei, tu tem autismo. Você não é doente. As pessoas precisam se conscientizar disso. Eles têm autismo, um transtorno, não é uma doença. E eles têm capacidade para fazer qualquer coisa, o que eles quiserem. A gente hoje está munido aí, você vê o tempo todo. É juiz, é policial militar, eu conheço um policial militar autista. E aí você vai vendo, todas as profissões hoje têm autistas. Não, e e eles estão lá. você, Janaína, tocou num ponto muito interessante. Porque não é porque você tem o transtorno, porque você é uma pessoa autista, que você vai ser uma pessoa de merda. É isso aí. Uma pessoa que faz mal pro outro, uma pessoa que é mal educada com o Isso outro, que aí. trata o outro mal, entendeu? Porque você ter o transtorno é uma coisa, mas você é você. Você é você. O seu caráter, o O autista seu não muda. caráter, O autismo né? não muda o seu caráter. Não vai mudar, entendeu? Não. E assim, a gente inclusive vê situações igual aquele cara que desceu a porrada na mulher dentro do elevador, desfigurou a namorada toda, o cara chegou na delegacia, eu sou autista. O que é isso?
Aí você o cara justificando a violência, o que ele fez sobre a prerrogativa de que ele é autista. Por quê? Porque a pessoa autista, ela é isso? Ela é violenta. Ela é uma Não, pessoa que vai Não. matar outra pessoa, uma pessoa que vai... Então, assim, é uma pessoa. É uma pessoa. Caraca. Então, que fique claro aqui pra você que acha que porque você é um autista, você tá habilitado a tratar os outros como um cocô. Não. Não. Seja uma pessoa ok, Melhor. né? Uhum. E aí, agora nós vamos fechar. Mas antes de fechar, já quero deixar meus agradecimentos mais uma vez à produtora Glow. A gente tá chegando ao final desse podcast. Muito emocionante. Eu quase chorei várias vezes. Eu chorei, né? Eu acho que o Renan também chorou. Às vezes eu olhava e tava com a carinha assim no computador, ali, mexendo nas coisas. Não tem como não se emocionar com tantas histórias, cada uma na sua realidade, cada uma com a sua vida. Foi de fato, nossa, e foi muito gratificante. Todo mundo preocupado como é que ia ser o podcast, ia ser isso, ia ser aquilo, e vocês foram maravilhosas. Eu acho que as pessoas que estão em casa também vão amar. E aí, sim, agradecer a produtora Glow, como eu estava dizendo, por esse espaço maravilhoso aqui, concedido a nós, para poder falar de tantas coisas importantes. E aí agora vem aquele finalzinho que não quer calar, que é para fechar. Que conselho vocês dariam para outras mães que estão cansadas, sobrecarregadas ou se sentindo sozinhas em uma frase? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Vai lá, Janaína, uma frase. Uma frase. Eu não consigo. Acabou, já falou. Eu não consigo, é uma frase. Não, não faz isso, Fernanda. Não faz isso, cara. Eu Vai. queria falar uma coisa. Então diga. Eu posso falar? Pode, amiga, Então, diga. eu queria pedir muito para que todas as mães olhassem para elas. A gente só pode dar aquilo que a gente está tendo, né? E eu só enxerguei isso há pouco tempo. Eu não sou nenhum exemplo. Mas se eu me munir de eu mesmo, se eu me fortalecer, eu vou conseguir entregar o melhor para o meu filho. Entendeu? Então, estudem, procurem capacitação, né? O MEC está cheio de cursinhos gratuitos dentro da área de saúde mental. É grátis. São cursos extensionistas que eles estão capacitados pelas faculdades federais. E são cursos gratuitos, Fernanda. Então, você vai aprender a lidar melhor com seu filho quando você se capacitar. Então, procurem a capacitação. Olhem para você quanto mulher. Você é mãe, mas você não deixou de ser mulher, né? Então, peraí, se tiver que segurar um pouquinho o filho, segura. Porque às vezes você não leva a criança para terapia porque ela está desorganizada. Mas tem dia que você desorganiza. Tem dia que você não vai. Olha um pouquinho para você. Sim. Porque você precisa existir para que você dê o melhor para ele. Então eu queria deixar isso para as mães. Eu queria dizer que de verdade, olha para dentro de você. Olha para você, se enxerga, respira, se tranca no banheiro, bota o som alto, toma banho de luz apagada. Mas sabe, se enxerga, porque você só vai poder tratar melhor do teu filho. 100% a gente não vai estar. Mas a gente vai enchendo o nosso potinho de motivação aos pouquinhos. E procura o Instituto Leal. Conversa com a gente. Quarta-feira vai lá à tarde, toma um cafezinho com a gente. Exatamente, estão ouvindo, né? Vai sim, cara, é muito bom. A gente se motivar, a gente dividir as experiências, a gente conversar uma com a outra e ver que a gente não tá sozinho. Sim. Porque o teu ponto de apoio pode não estar onde você queria que ele tivesse. Mas tem alguém que tá querendo ajudar. Sempre tem. É isso. Não deixe para amanhã que você pode fazer. É hoje. isso. Essa é a sua frase, amiga? Olhe para Já- você, não Né? deixe passar. É. Porque passar depois tem as suas consequências. Mas é só lá na frente que você aprende. É verdade. Muita coisa, às vezes, a gente Hoje. precisa passar, né, É. amiga? Para acordar. Exato. É. E você, dona Tati, o conselho aí? Era uma frase, mas eu quebrei. Um conselho para as mães? Sim. Eu vou dar um conselho. O diagnóstico é a frase clichê, né? Não é o destino. E não é mesmo. Quem vai fazer o destino, ele já está escrito, mas tem que colocar a mão na massa. Coloque a mão na massa. Não só nas terapias, mas no dia a dia. Porque a maior terapia é dentro da nossa casa. Né? Bati na mesa, Fernanda. Vou bater também, que é pra poder te apoiar. Não. Pronto. Né? Mas a maior terapia é dentro da nossa casa. É ali que você vai Os formar seu filho, valores. né? Sim. Ele vai, o dia a dia, né? A exaustão é tão grande, né? A batalha é tão grande que a gente fica cansado. Descansa, levanta,
Não deu para descansar, vai cansar a si mesmo, né? É isso, não desistir. Parar, mas continuar. Porque tudo são fases e tudo se melhora com o tempo. Com o conhecimento, fica melhor ainda. Por isso que eu quero estudar. Vai estudar. Quero É chegar isso na aí, sala de adoro. aula, Nós, né? vamos atrás disso aí, tá? Tati, Não muito quero bom. ficar dependendo do sistema de benefícios, no qual eu nem tenho. Né? Mas eu vou estudar. Por Sim. mim, pelos meus filhos, pelos que já estão. E ainda quero que meus filhos sejam terapeutas. Olha, Eu que já tô lindo. querendo mandar no futuro Amém, deles. gente. Mas é isso. É Para isso. quando chegar lá na frente, eles poderem dar esse relato Sim. da história deles que estão sendo construídas, que um dia, né, tentaram destruir. Sim. Tá bom? Obrigada. Maravilhosa. Gente, é isso. E aí, a Areta adora fazer essa gracinha aqui, que ela bota um troço, que se você chegou até o final desse vídeo, comente a palavra-chave aqui nos comentários. E a palavra de hoje é mãe real. Mãe real? Que chique. Nós temos flores hoje! Eu mereço. Olha aí, Eu mereço. Elas merecem! Obrigada. Ai, meu Deus. Peraí, que eu vou levantar. Já tá na hora de Pronto, Não. calma. As flores para as nossas flores. Ai, gente, Ai, linda. Não. eu prometi para meus filhos que esse ano eu não ia chegar com plantinha em casa, mas crianças, perdoe. Crianças, perdoem a mamãe, eu ganhei uma última plantinha. Desse ano. Que lindo. Linda, Agora eu queria, obrigada. agora tem que abraçar. A gente tá também, gente. Vamos fazer um abraço coletivo, entendeu? Oh, tão bonito. Vem aqui, Tati. Eita. Gente, Ah, gente, Ah, não tem como. vai pra câmera.